Boa noite, meus combatentes do sono eterno. Estou gravando esse episódio com um aviso já, uma nota de lástima, de tristeza, porque eu fui gravar esse episódio, eu estou gravando esse episódio, e fui olhar um episódio anterior, que é o episódio, acho que era o episódio 115, sobre o Marrocos, e ia contar o resto da história dele. E eu percebi que teve um erro no áudio. Não sei qual foi o erro, tipo, onde que aconteceu, mas que chegava ali no finalzinho do episódio e aí deu um bug no áudio. E aí ele meio que acelerou em, em um momento ali tudo e deixou os últimos 5 minutos, 6 minutos em silêncio. E eu, como eu não escuto, assim, normalmente eu costumo escutar o, o episódio inteiro, todo, depois que eu segurava. Só às vezes quando eu quero ver se tem alguma coisa no áudio, ou coisa do tipo. E eu não vi. Deu esse bug. E esse arquivo estava salvo no Spotify for Podcasters, que antes ele gravava o episódio e aí tinha uma biblioteca dentro dele de áudio, né? E ele foi perdido. Assim, eu perdi o áudio. Porque o Spotify for Podcasters atualizou. Não lembro. Você vai lembrar aí de quem escutou o último episódio que eu falei disso, basicamente. E, e eu não sei como que eu. Assim, se está gravado, está na memória do celular. Né? Só está na memória do aplicativo. O aplicativo não tem mais a opção de gravação, então ele não mostra mais a biblioteca das coisas que ele gravava. Então eu não sei como que eu vou fazer para re, reaver o meu áudio. O áudio desse episódio. Né? Eu acabei apagando o episódio para não ficar feio ali no meio, quase no final. Tipo, buga o som e fica em silêncio. Ele buga a voz mesmo, a voz faz um negócio maluco e depois fica em silêncio. Eu vou ver depois, mexendo aqui nos arquivos do celular, do aplicativo em especial, se ele está lá. Eu posso fazer uma repostagem. Mas, infelizmente, o episódio 115 ali estará o episódio perdido. Um episódio relíquia que ninguém nunca escutou nem escutará o final, porque rolou um bug. E 4 pessoas viram esse episódio, então só 4 pessoas sabem o que ele fala, menos os últimos minutos. Enfim, mas a minha ideia era continuar a história do Marrocos, que era a história das antiguidades, história de guerra. E no episódio 115 eu lia o diário dele. Ele explicava várias coisas sobre a guerra, lia o diário dele, não, o diário do comandante do pelotão dele. Né? E aí ele é citado várias vezes, o José Marrocos. Mas quem está narrando esse diário é o tenente. Deixa eu ver aqui no papel. Um tenente que era o comandante do pelotão dele. Como eu disse, ele é, assim como outras pessoas, são citadas várias vezes. Aqui, ó, é o Agostinho José Rodrigues, que era tenente. Isso, tenente do 2º pelotão da 8ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria, da onde o José fazia parte. Né? Enfim, e na parte 2 eu basicamente falava de como ele chegou na Itália e descrevia o batismo de fogo dele. Né? Primeira vez que ele entrou em combate. Assim, foi bem foda.
A primeira vez que ele entrou em combate foi logo na Batalha de Monte Castelo, numa das batalhas perdidas, né? E aí ele fala lá, ele, enfim, perdeu vários companheiros, ele era o atirador, o artilheiro da metralhadora automática, metralhadora fuzil, né, bar, que, que ele usou para matar vários inimigos, inclusive no, nessa batalha de Monte Castelo. E aí depois só falava de que eles tiveram que recuar, participaram de mais algumas batalhas e acabou, né? Eu falei várias coisas sobre o porquê que rolou, dos recuos, etc. Que eu não vou falar agora que eu tô com sono, tô cansado. Mas. E que eu não quero falar tudo de novo, né? Mas o que importa é que o 11º Regimento ele chegou mais tarde na Itália, ele não teve o mesmo tempo de treinamento, ele não teve o mesmo tempo de experiência de combate do que o 6º Regimento, que foi o que chegou primeiro na Itália, e foi mandado o 11º, do qual o José Marrocos fazia parte, foi mandado diretamente ali para o combate. Isso com certeza foi um dos motivos do ataque ter dado errado. E aí depois o ataque foi em novembro, indo para o final de novembro. Só que ou seja, a ideia do ataque era capturar o Monte Castelo antes de chegar o inverno, o que já acontece em dezembro. Começa a nevar, então se torna impossível. Mas foi o que aconteceu. Não houve a captura do Monte Castelo em novembro. O inverno chegou e as tropas precisaram ficar quietas sem lançar grandes ataques, que é uma coisa que não dá para fazer no inverno, numa área montanhosa, sem apoio aéreo, sem apoio de tanque de guerra, porque como é uma área montanhosa, os tanques têm pouca mobilidade. Então os soldados têm que fazer tudo quase que sozinhos, né? Os soldados e artilharia de campo. Enfim, eu selecionei dois trechos aqui do diário, né? Que falam, que citam o Marrocos e o que estava acontecendo. Depois o ataque frustrado em Monte Castelo. Foram 5 ataques. Né? Eu não lembro agora qual foi o ataque de novembro. Na verdade eram 2, eu acho, em novembro. Mas já é que o diário descrevendo momentos depois do ataque, né? Os dias depois. E o diário ele foi escrito pelo Agostinho, não pelo José Marrocos. Então, o comandante do pelotão falando sobre o pelotão e eventualmente ele fala sobre o Marrocos. Deixa eu ver aqui, então. Deu trecho do diário que eu tinha selecionado há muito tempo atrás, eu nem lembro direito. Mas ele diz assim: na noite de 2 de setembro, certas datas nunca se esquecem, eu estava deitado. De repente, um barulho metálico e fino de armas automáticas quebrou o silêncio da noite. Acordou assustado. Você está ouvindo? Aqui eu não sei para quem está falando quem, né? Para quem está falando para quem. Mas acho que ele acordou assustado. O soldado perguntou: Você está ouvindo? O outro respondeu: Sim, as lurdinhas estão cantando grosso. Lurdinhas era um nome que os brasileiros deram para a metralhadora alemã. Que, enfim, tem uma história para chamar disso, mas é que as metralhadoras alemãs faziam um barulho que parecia pano rasgando quando ela atirava. E isso lembrava
uma costureira, né, costurando roupas, e ele falou, é a Lourdinha, né, a costureira ali, costurando e tal. Ele tinha essa piada. Então sim, as Lourdinhas estão cantando grosso. E aí o outro soldado responde, deve ser pros lados de Iguanela. Será golpe de mão? O outro soldado respondeu, sei lá. Golpe de mão é um ataque curto e feito por unidades pequenas, né? Um pelotão, um grupo de combate, na realidade. O pelotão é grande. Mas um grupo de combate, a gente está falando de 8 soldados, 15 soldados, sei lá, por aí. Que durante o inverno, como foi chegando ali o inverno, não dava para se lançar mais grandes ataques para conquistar o Monte Castelo, a atuação ali ficava restrita a atividades de reconhecimento, capturas de prisioneiro e esses golpes de mão, que era atacar uma posição inimiga e para ir desgastando ele durante o inverno, né, esse período aí que você não vai fazer grandes operações de guerra. Então, golpe de mão é isso, é fazer um ataque fulminante rápido que destrói uma posição, mata inimigos ou destrói uma fortificação, uma arma, né, uma metralhadora, um ninho de atirador, e você sai. Nesse meio tempo você pode, inclusive, capturar um inimigo e coisas do tipo. Inclusive, o José Marroco foi promovido de uma medalha por ter feito isso, né? Ter participado de um reconhecimento que a uma fortificação e lá ele fez, o grupo dele fez alguns prisioneiros. Enfim, continua aqui o narrador. O tiroteio cresceu. O chio das nossas armas automáticas cortava o ar, eclodindo alto. Daí a minutos o tiroteio generalizou-se no fronte. As coisas pareceram complicar-se quando os canhões troaram. Descemos à cozinha, onde funcionava o posto de comando. Né? Os soldados estavam abrigados numa casa abandonada. Capitão Faria, postado junto ao telefonista, aguardava impaciente que o telefone soasse. O telefone tocou e o capitão atendeu. Depois colocou o fone no gancho. Pausadamente. Encarou-me com um semblante carregado. Péssimas notícias. Aí o capitão falou. Reúna já o pelotão, disse sentando-se num banco. Fez uma pequena pausa e complementou. Deves apresentar-te a Cândido, em Bombiana. Bombiana é uma localidade ali. Aí o tenente respondeu sim, né? E aí o capitão falou para ele rápido, né? Anda logo aí, ordenou o estado, porque tava comendo solto ali a porradaria, né? E aí o tenente Agostino falou: um momento, capitão. Necessito de reforço, observei. Estou com falta de gente. Tenho uma patrulha fora, com Saul, 5 ou 6 homens dos melhores e os mais 8 que perdi no castelo. E ainda Aristides, que continua em Sila. É o capitão responde. Leva o que tiveres disponíveis. Não há tempo a perder. Sargento Rand estava ali presente. Saiu disparado. Em poucos minutos reuniu o pessoal, sem melhor demora. Deixamos o Monte Deloro, que é o local onde ele estava. Noite escura como um breu. Encurtando o caminho, atingimos Bombiani. Foi rápido, pela estradinha que corria na crista das elevações. Era meia-noite quando chegamos. A aldeia estava deserta. Todos os homens disponíveis ocupando posições. Saraivadas de obuses cortavam sinistramente a noite, explodindo em Bombiana, cemitério, 3 casas e Guanela. Lá estava, no centro da praça, o par de tanques da, da Task Force americana, da Força Tarefa estadunidense, de bocaras abertas, revidando furiosamente contra os fortins de Abetaia e do castelo. Era de ensurdecer a barulheira da metralha. Abriguei o pessoal atrás de um muro de pedra, nos fundos da igreja. Contei os homens, 27 comigo. Meio pelotão apenas. Pelotão aí tem umas 40 pessoas, 40 pessoas, 40 e tantas, 50.
Meio pelotão apenas, resmunguei com amargura, resmunguei. Com amargura eu preveni o Randi, que era o sargento. Então o tenente Agostinho disse pro Randi: volta ao PC, mantenha a tropa nesse local até que eu regresse. O tenente voltou, né? Pro posto de comando. No PC, os oficiais discutiam a complicada situação de infiltração inimiga nas linhas brasileiras em Guanela e Três Casas. Major Cândido virou-se para mim e disse: podes te apresentar ao memória. Este encarou-me sério e perguntou resoluto: onde estão teus homens? Respondi: atrás da igreja. Pelotão completo? Retruquei: não. Quantos? 27 comigo. Só? Sim. O oficial superior retrucou: e o resto? Perdi 8 no ataque. Os outros. Está bem, interrompeu, contrariado o Major Cândido. Mal se despedindo do major, deu-me uma palminha leve no ombro e, começando a andar apressado, disse: essa página aqui. Não tem importância. Vamos, eu te levarei às posições. Deixamos correndo o PC, contornando rápidos a igreja. Oh, meu Deus do céu, me perdi aqui. Contornando rápidos a igreja, logo chegamos ao local, onde o sargento Randi permanecia com os homens agachados em fila, colados ao muro. Fiz um aceno com a mão para que nos guiassem em coluna um por um. Descemos a ladeira com infinita cautela, pela íngreme estradinha de acesso. Rápido chegamos na baixada que dava nos fundos da aldeia. O soldado Machado contundiu-se a escorregar num pedregulho solto, pois a escuridão era total. Não se via nada, nem um passo à frente. O capitão Memória, parecendo ter olhos de lince, caminhava lento e firme. Em alguns minutos, alcançamos a elevação à esquerda de Mombiana, a uns 100 metros, mais ou menos. O capitão parou no topo, pouca importância dando aos projéteis que passavam rosando grosso bem acima de nossas cabeças. Aguardava, mãos na cintura, impassível como uma figura de bronze, que eu reunisse a tropa. Quando o alcancei, eu disse: chegamos, tenente. Coloque o pessoal em posição. Por aí existem abrigos. Fez uma pausa, acrescentando: ordens, resistir a todo curso, sem ideia de recuo. O bombardeio mantinha-se constante, parecendo crescer de intensidade. Estávamos entre dois fogos. Granadas riscavam o ar num vai-e-vem contínuo. Metralhadoras de todos os calibres costuravam sem cessar. Senti o friozinho intenso na espinha. Cuidei logo de procurar os abrigos, tarefa penosa naquela escuridão. Incumbi o sargento Randi, Um outro sargento da sétima aqui no caso companhia, chegou trazendo o telefone, né? Eles são da oitava companhia, a sétima, chegou o sargento da sétima trazendo o telefone. Durante toda aquela madrugada, até o clarear do dia, estrondaram os canhões. Os soldados em posição, com as armas apontadas sem pestanejar, assim permaneceram devasando a bruma, a respeito do inimigo que não veio. Alta manhã foram substituídos pelos comandados do tenente Bonfim, da nona companhia. Os primeiros dias de dezembro escoaram-se tranquilos. Eu me sentia bem naquela frente. Havia relativa segurança. Era apenas lastimável que chovesse tanto. Os soldados andavam deprimidos. Corriam rumores cada vez mais acentuados de um novo ataque ao castelo. Nos próximos dias, antes que chegasse o inverno, né, que é o que eu estava falando. O inverno vai chegando, não dava para lançar ataques durante o inverno. Então tinha que lançar antes do inverno chegar. Chegaram ordens de que a oitava companhia seria substituída em Monte Deloro. Na manhã seguinte, a companhia deslocou-se para a retaguarda. Acantonou ao cair da tarde em Borgo Campana, nas proximidades de Granaglioli, num antigo seminário ou coisa parecida. Estava abandonado, em ruínas. Pernoitamos ali. Ao alvorecer, a tropa retornou ao fronte, sob o frio intenso e um chuvisqueiro irritante. Acantonamos em Campana Floresta.
num sobrado rústico que fazia lembrar um casarão de Montelouro. Os soldados do pelotão de removenciamento tiveram um dia movimentado. O tenente viu que, sempre ativo, fez transporte para a frente de grande quantidade de balas e granadas. Preparativos que confirmavam os rumores, agora mais acentuados, de um novo ataque ao castelo. Ocupávamos posições à direita de Livorneto e a uns 300 ou 400 metros a retaguarda de Bombiana. Era o alvorecer do dia 12 de dezembro. As condições atmosféricas más, inteiramente desfavoráveis. Chovera torrencialmente durante a noite. Agora, ao amanhecer, uma forte garoa, acompanhada de espessa neblina, restringia ao mínimo a visibilidade. Tornava-se quase impossível aos oficiais e observadores avançados o enquadramento dos tiros de artilharia, grave contratempo que afastava a possibilidade de apoio aéreo. Objetivando o conseguimento de novo esforço ofensivo, o último do outono, o comando da divisão organizou um forte agrupamento de ataque, embora sabendo que os alemães haviam reforçado consideravelmente suas defesas. Dentro em pouco, manhã bem cedo, o primeiro batalhão do 11º Regimento e o 3º Batalhão do Regimento Sampaio, primeiro, eu acho, desceriam as barrancas de Monte Deloro, Bombiana e Guanela, com ganas de arrancar ao inimigo o poderoso baluarte. Um ataque planejado ao Monte Castelo antes do inverno. Daria errado também. O Monte Castelo só ia cair depois do inverno, dia 21, 22 de fevereiro de 1945. A gente está em 12 de dezembro de 44. Foi um dia longo. Dali, em escala de reserva, ficamos por horas, ou seja, a companhia ali, o batalhão que eu fazia parte, o pessoal estava colocado como a reserva dos atacantes principais. Ficamos por horas que permaneceram intermináveis a ouvir o pesado e incessante troar da artilharia. Em Livorneto transferiam as pesadas macas, respingadas de sangue para os jipes. Estes logo partiam, curveteando rápidos estrada abaixo em direção ao posto de ambulância. Perto do meio-dia tivemos o primeiro informe da luta, embora um tanto vago e confuso. Foi Seixas quem nos deu. Estivera no posto de comando em Bombiana. Desanimador, sem dúvida. Falhara a terceira surtida contra o castelo. No meio da tarde o capitão chegou. Trouxe notícias. A reserva adicionada não conseguiria articular-se satisfatoriamente. Àquela hora, cedo ainda, já começavam a surgir os primeiros indícios do anoitecer. Escurecia rapidamente nas montanhas. Aí disse um oficial para o tenente Agostinho. O Zenóbio, que era um general, deu por encerrado o ataque, disse, acendeu o cigarro e completou. Aguardaremos em Livorneto. Leva teus homens para lá. Naquela madrugada, antes que o dia clareasse, a 8ª Companhia deixou Livorneto, acantonando-se em Campana Floresta, a sudoeste, na direção de Gádio Montano. Na Campana Floresta conservei vagas lembranças lá. Lá permanecemos apenas 4 dias, povoado insignificante. Havia um sobrado que recordava o casarão de Monte Deloro e mais 2 ou 3 casas. Essa página aqui. Pouco antes da meia-noite, a 8ª Companhia deixou o povoado, descendo a colina em completa ordem de marcha. Aquele era o nosso último contato com a região de Bombiana. A 8ª Companhia não voltaria a lutar nessa parte do fronte. Capitão Faria tinha recebido ordens de defender o mais extenso setor, o quarteirão a oeste do castelo, linha que se estendia desde Morandela, passando por Toráquia até Montículo, fazendo limite com a 7ª Companhia do Capitão Memória em Monte de Gaba, na frente do maciço, né, o maciço aqui do morro Belvedere e Gorgolesco. Tinha por missão impedir que o inimigo descesse de Monte Gorgolesco, mais alto que o castelo, na direção
da pequena cidade de Gade Montana e estabelecer-se postos avançados, lançando patrulhas diariamente na direção de Ronchícios de Sopra, Lama de Soto e Ercole. Aquelas eram nossas posições de inverno. Em menos de uma semana a neve cobria as montanhas. Levou bem rápido, então. A companhia entrou em linha pela madrugada. Quando clareou o dia, partiram os últimos soldados, negros americanos da Task Force 45. O deslocamento da tropa para a frente, procedido do maior sigilo, foi coroado de êxito. Os pelotões entraram em posição sem o mais leve incidente. A primeira companhia ficou em Torrace, no centro do dispositivo. A terceira companhia, do tenente Marcial. Não. Aqui é o. Perdão, são os batalhões. O primeiro batalhão ficou em Torrace, no centro do dispositivo. O terceiro, do tenente Marcial, em Morandela, no flanco direito. E o segundo batalhão, reforçado pelo de petrechos pesados, em Montículo. Montículo, a 916 metros de altitude, era o ponto mais alto da frente brasileira. Havia no topo da montanha algumas casas rústicas implacavelmente destroçadas pelos canhonaços contínuos. Para a frente, a pequena distância, as altas montanhas, Belvedere, Gorgolesco, Mazancana, as principais. Formidáveis maciços em poder dos alemães. Dominando amplamente a região, Montículo tornou-se vital para a garantia do sistema ofensivo. Não foi à toa que o capitão João Faria ali postou as metralhadoras e os morteiros da subunidade, com todo o seu potencial de fogo. Naqueles dias que ainda restavam do outono, os soldados, sob a direção dos sargentos supervisionados por mim, trabalharam duro na organização defensiva do monte. O trabalho teria de ser contínuo antes que caísse a neve. O fronte estava parado. Depois do último ataque ao castelo, as atividades na frente resumiram-se a patrulhas de reconhecimento e raros bombardeios. Os exércitos preparavam-se para a longa defensiva de inverno. 3 dias antes do Natal, caiu a primeira nevasca. Então, esse aqui é o relato, né, que eu falei, de que depois do ataque fracassado, né, de vários ataques fracassados, não se conseguiu tomar o Monte Castelo até o inverno, e com o inverno chegando, as tropas tiveram ali que ocupar posições defensivas, não permitindo que o inimigo se aproveitasse, né, de frestas e conquistasse alguns territórios importantes. E ficou resumido aqui, como ele disse, né, como eu tinha falado também, as atividades na frente resumiram-se a patrulhas de reconhecimento e raros bombardeios. Né? E os golpes de mão faziam parte dessas patrulhas de reconhecimento ou eram lançadas depois que a patrulha de reconhecimento, sei lá, identificamos que tem uma fortificação inimiga aqui, ali e acolá. Aí depois poderia se lançar um golpe de mão, né? Se preparando, ó, tem que se preparar para o ataque depois que o inverno acabar e destruir as fortificações inimigas, né? Obter essas pequenas vantagens no derradeiro momento da batalha. Selecionei um outro trecho aqui, só que eu não sei se ele é muito grande para ler aqui agora. Não, é pequeno, realmente, eu vou ler. Aí aqui já é mais pra depois, né? Não sei exatamente quando que eu vou ler. Deixa eu ver se faz sentido esse aqui. Hum, acho que não muda muito. Mas tem algumas descrições, né, de combates, alguns momentos em que o pelotão do Paulo José Marroco fazia parte, e algumas falas dele também. A maioria dessas falas estavam no episódio que eu perdi, né? Mas o próprio diário ele acaba ainda
se eu não me engano, antes do ataque final e vitorioso ao Monte Castelo, porque na verdade não acaba, né? Mas ali o comandante. Não, né? Acho que o diário acaba mesmo. O comandante do pelotão, que é o cara que escreveu o diário, ele foi promovido e foi para outra unidade de serviço e tal. E aí ele acaba o livro falando: ó, fui transferido. Esse é o meu relato como comandante aqui do pelotão, do segundo pelotão da oitava companhia de infantaria, do 11º regimento. Acho que depois ele vira. Não me lembro agora. Tá no livro, não tá no meu recorte aqui. O que ele vira, né? Mas é isso, 30 minutinhos aí de episódio. Pedir desculpas aí pelo vacilo, apesar de que não foi uma coisa assim que aconteceu, não tinha como saber. O episódio que bugou. E eu vou tentar achar o episódio aqui, o áudio, e repostar o episódio, né, o episódio 115. Tentar repostar ele com a história. A descrição da batalha mesmo, a batalha de Monte Castelo e o pessoal no meio lá da muvuca, da gritaria, da galera morrendo. Enfim, é bem interessante esse relato do nível pessoal ali. Mas como não tem, vamos ficar sem. Uma boa noite.